Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós temos mais um episódio aqui que eu quero contar para vocês um pouquinho da minha jornada. E se você é novo por aqui, a minha jornada é a minha jornada em direção a Cristo, ao reino de Deus, às coisas de Deus, em direção a uma vida na palavra de Deus, em obediência. A jornada é essa, e é a respeito dessa jornada que eu compartilho com vocês aqui coisas que eu aprendo, coisas que eu já aprendi. E o tema de hoje é bem interessante. Foi algo bem que Deus falou muito comigo durante muito tempo, que é a respeito da nossa fala, a respeito das conversações. Eu chamo aqui de... O tema de hoje é controle sua língua. Se vocês ouvirem algum barulho aqui, hoje eu estou gravando num lugar aberto, então talvez tenha alguma interferência, pode ser que apareça alguma. Mas foquem na mensagem, tá bom? Os textos hoje são realmente grandes. Eu vou ler grandes porções da palavra, porque algo que eu quero deixar claro para vocês, amigos, é que o que realmente impacta a nossa vida e tem o poder de nos levar a uma outra dimensão em Deus é a palavra, é a Bíblia. Tudo o que eu falo é a respeito da minha experiência, mas o que a Bíblia diz é a verdade. É a verdade para todos nós. Eu trago aqui algo que aconteceu na minha vida, que foi aplicado na minha vida, que funcionou, algo que surgiu ali do meu momento com Deus, mas o que a palavra diz é a verdade suprema. Por isso hoje, com muita alegria, eu trago para vocês grandes porções da palavra, tá bom? Então nós vamos ler aqui a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 27, que diz assim: Lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo o costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem. Não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, mas depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita, que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Amém, aleluia, que palavra maravilhosa. Eu amo a carta de Tiago. A carta de Tiago, ela é uma carta, em certos momentos, dura, em certos momentos, e nesse momento em especial, ela é um manual de instruções poderoso, um manual de conduta poderoso. Se você ler a carta de Tiago, você vai perceber o quanto Tiago se inspira no livro de Provérbios, o quanto Tiago se inspira no Sermão do Monte do nosso Senhor Jesus. Aliás, Tiago, se você não sabe, ele é meio irmão do Senhor Jesus, né? Alguns dizem que o nome verdadeiro de Tiago é Jacó,
mas para nós acabou vindo como Tiago. Eu chamo de Tiago. Não me incomoda se o nome dele original era Iacov ou Jacó, mas Tiago é como eu o conheci, ficamos amigos assim, e é assim que eu chamo. Irmãos, eu li aqui na Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Ele fala muitas coisas do versículo 19 ao 27. Mas o que mais nos chama a atenção aqui é que no versículo 19 ele diz: lembrem-se disso, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto a ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Muitas vezes nós não estamos prontos para ouvir e ficamos com raiva muito rápido. E eu acho interessante que isso se relaciona com a nossa fala. A nossa fala descreve quem nós somos por dentro, o que nós pensamos. Mas isso não é o mais importante que eu quero ressaltar para vocês. O que eu quero ressaltar é que a nossa fala prejudica o nosso convívio com outras pessoas. A nossa fala, se nós não soubermos usá-la, ela prejudica e muito o nosso convívio com as outras pessoas. A nossa fala pode expressar raiva. E a nossa raiva não produz o que Deus aprova. A nossa fala, se ela não estiver de acordo com a palavra de Deus, se ela não estiver vinculada num momento de sabedoria, onde nós realmente devemos nos expressar, ela faz com que nós nos enganemos. Por quê? Porque falamos achando que estamos cheios de religião, cheios de sabedoria, mas a Bíblia é muito clara a dizer, se alguém pensa que é religioso e não controla a sua língua, a religião dele é falsa. Quantas vezes tentamos provar que somos religiosos e espirituais e temos intimidade com Deus por meio da fala? Isso não é bom. Mais para frente, isso vai ficar mais claro. Eu percebo nitidamente na Bíblia que Deus exige de nós um padrão de fala. Deus exige de nós um padrão de fala que é coerente com a sua palavra. E eu creio até que esse é o motivo de, em tantos trechos da Bíblia, Deus nos orientar para que nós venhamos a nos encher da sua palavra. Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. E eu creio que não é simplesmente a boca fala, mas você vive aquilo que o seu coração está cheio. Porque a língua, ela pode ajudar alguém, abençoar alguém, mas Tiago, mais para frente, nós já vamos chegar nessa parte, ele vai falar que essa língua também, por várias vezes, é usada para chicotear as pessoas, denegrir, ofender algumas pessoas. Isso é errado, não deve ser assim. Eu acho interessante como ele dá ênfase nessa questão da fala em sua carta. Um suporte para nós interessante aqui para nos ajudar está lá no Salmo 34, versículos 11 a 14, que diz assim: venham meus jovens amigos e escutem, que eu os ensinarei a temer a Deus, o Senhor. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e serem felizes? Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Então, aqui Davi, no Salmo de número 34, no versículo 13, diz assim: então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. A nossa boca, ela tem que ser usada para a verdade. Inclusive, o cristão é munido da arma da verdade. Se você é cristão e anda na verdade, você anda bem. Se você é cristão e anda na mentira, muito mal você anda. Os seus caminhos devem ser construídos, pautados na verdade. A palavra de Deus é a verdade. E a palavra de Deus fala a respeito de verdades que podem ser aplicadas à nossa vida. A verdade suprema é que Jesus é a verdade.
A verdade, ela é uma pessoa. Se você anda se relacionando com essa pessoa, no caso Jesus, você anda na verdade. A verdade, ela não pode vir, digamos assim, camuflada de pequenas mentiras. A verdade, ela tem que ser a verdade. Porque se você usa pequenas mentirinhas em cima da verdade, ou pequenas verdades em cima da mentira, o apóstolo Paulo chama isso de sofisma. Isso é uma arma que o inimigo usa. Ele maqueia, camufla as mentiras dele com traços de verdade. Quantas pessoas vivem hoje acreditando que Deus não as ama? Dizendo para si mesmas, Deus não me ama. O meu caso não tem jeito. Deus me abandonou, Deus não se importa comigo. Quantas pessoas realmente acreditam nisso? Isso é uma mentira, isso é um sofisma. Deus ama todas as pessoas. Eu ouvi um pastor, teólogo, não me lembro o nome dele, infelizmente, mas ele dizia o seguinte: se você pudesse pegar a Bíblia e espremê-la, torcê-la, você veria o quanto de amor seria derramado. A Bíblia nos diz que Deus é amor. Como Deus poderia não amar alguém? Se você anda na verdade e conhece a verdade, você entende que Deus ama as pessoas. Seguindo no nosso estudo aqui, nós devemos nos afastar de uma linguagem inadequada, de uma linguagem inapropriada e de uma linguagem fora de hora também, que é chato. Uma pessoa que fica tentando convencer as pessoas por meio da fala, tentando argumentar demais com as pessoas, usando a língua para de uma certa forma envolver a pessoa e convencê-la. Quantas vezes no relacionamento nós tentamos convencer a outra pessoa com a nossa conversa? Quantas vezes nós tentamos mudar o cônjuge, ou um familiar, ou um amigo, tentamos mudá-lo por meio de palavras? Isso é errado. Nós estamos usando a nossa língua, a nossa fala, de uma maneira inapropriada. Seguindo em Tiago, capítulo 3, uma porção mais longa, eu vou ler agora do versículo 2 ao 14, diz assim: todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura. Em algumas versões diz, é perfeito, capaz de controlar todo o seu corpo. Você percebe o poder que você simplesmente controlar a sua língua tem na sua vida. Você falar na hora certa, se expressar na hora certa, ou mesmo não falar, ficar calado, é algo tão poderoso que é capaz de influenciar você em todas as áreas da sua vida. Versículo 3. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão aonde queremos. Você vê, controlamos um animal tão grande quanto um cavalo por um pequeno freio que colocamos na boca dele. Mais uma vez, ele está dizendo que se você puder controlar aquilo que você diz, na hora que você diz, e se realmente você diz, você pode influenciar o seu caminho, a sua direção. Versículo 4. Pense no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. Então assim, tem aquela rodinha lá do navio em cima, né, de virar para um lado e para o outro. Ele é pequeno, o navio é grande, mas aquele leme pequeno direciona para onde o navio vai. E aquele grande navio é dirigido por aquele leme. Quantos relacionamentos são dirigidos para um lugar ruim por uma língua que fala demais, por uma língua fiada? Quantas famílias e amizades são destruídas por um momento, ou às vezes por um longo período de tempo, por uma língua, né, ferina, né, uma língua violenta? É o pequeno leme direcionando um grande navio para um lugar que ele não deve ir. Versículo 5. Isto é o que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. Olha o que ele está comparando. O incêndio de uma floresta. Alguns anos atrás nós tivemos várias queimadas, né? A destruição que foi aquilo. Ele compara o fogo daquela floresta a uma língua, que a língua tem esse poder de fogo. E no versículo 6 ele afirma, a língua é um fogo.
Ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Olha o que a língua faz. Ele afirma aqui que a língua é capaz de destruir a vida do ser humano. A nossa língua pode ter uma influência infernal, isso é, maligna, algo que não vem de Deus. Versículo 7. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem o dom, o domínio sobre os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má e cheia de veneno mortal. E ninguém a pode controlar. Versículo 9. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas, parecidas, algumas versões dizem, à imagem de Deus. Versículo 10. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Olha que alerta. Você tem que analisar o que você está falando. Você tem que tomar cuidado com que palavras a sua boca está proferindo. Você está proferindo palavras de bênção? Glória a Deus. Mas você está proferindo palavras de maldição? Está maldizendo alguém? Está reclamando? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a língua ela é um dos maiores problemas dos seres humanos. Na minha jornada eu tive muita dificuldade com isso. Eu estou gravando esse conteúdo aqui, esse capítulo, porque eu gosto realmente de falar. Mas falar muito é diferente de falar demais. Eu sou uma pessoa realmente falante, mas falar demais é quando você passa do ponto. Quantas vezes nós erramos, quantas vezes eu errei por falar demais, por expressar opinião a respeito de alguém que eu não deveria. Mais pra frente eu vou falar disso, mas quantas vezes nós erramos nisso? A nossa boca não pode ser uma fonte de maldição e de bênção, ela tem que ser uma fonte de bênção. Nós devemos ter uma fala positiva, não simplesmente ligada a um tipo de autoajuda, a um tipo de fala motivacional. Não, nós temos que ser bocas que proferem a palavra de Deus. Versículo 11, ele diz assim: por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Existe em vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isto pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Então, ele diz o quê? Que de uma fonte salgada não pode sair água doce, de uma fonte de água doce não pode sair água salgada. Aquilo que você fala, ou como você fala, o momento que você fala a respeito da fonte que está dentro de você. Fala a respeito de onde você tira, as suas bases. O seu comportamento no falar está mostrando que está cheio do seu coração. Se é de inveja, de ciúmes, de briga, está mostrando isso. Versículo 14 ele diz: mas se no coração de vocês existe inveja, amargura, egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de ser sábios. Por quê? Porque se você tem isso no seu coração e se acha sábio, se você tem esse tipo de linguagem e se acha sábio, ele está orientando a gente que o quê? Que essa sabedoria ela não provém de Deus. Essa sabedoria ela é humana, carnal e ela é demoníaca. Nós temos que vigiar muito na nossa fala. Qual que é a minha intenção quando eu falo demais? Será que pode ser que eu queira mostrar que eu tenho conhecimento e experiência? Será que eu quero ajudar uma pessoa com informação e direção? Me aparecer, talvez, buscar minha própria honra, glória, ser explicitamente vaidoso, do tipo, assim, intencional mesmo? Será que é essa a minha intenção? Olha, em Provérbios 3, do verso 7, diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema a Deus e se aparte do mal, se desvie do mal. E aí, tudo que for mal, com aparência de maldade na minha vida, eu rejeito. Então, às vezes, para mostrar que nós temos conhecimento, nós denegrimos alguém, criticamos pessoas, lugares.
Lembra da fonte que deveria jorrar água doce, nós jorramos água salgada. Isso é errado. A intenção de mostrar que temos experiência, né, na intenção de mostrar isso para as pessoas, nós aumentamos uma experiência em uma determinada situação e exageradamente falamos, e aí acabamos o quê? Mentindo. Uma mentirinha, uma omissãozinha. Isso é errado. O antídoto para isso é o domínio próprio. Você controlar a sua emoção, dizer somente o necessário. E para conseguir isso, você precisa exercitar isso, buscar isso em Deus diariamente. Porque é necessário que haja uma mudança. Reclamação, crítica, ofensa. Acreditem se quiser, isso é um vício. A pessoa entra nesse lugar de ficar falando, murmurando, reclamando e ela não consegue mais se controlar. Qualquer coisa que acontece, ela já sai falando, ela já sai reclamando. Falar demais com o objetivo de dar uma informação ou direção a uma pessoa é quando você quer convencer ela pelos seus argumentos, pela insistência. Isso é chato. Zacarias 4, versículo 6 diz assim: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Coisa boa é a gente aprender a trabalhar com o Espírito Santo, a gente aprender a viver com a ajuda do Espírito Santo, a gente aprender a entregar os nossos anseios, as nossas demandas ao Espírito Santo e se posicionar e aguardar o que Deus vai fazer. Salmo 37, verso 5 diz assim: Tudo que fazemos é por graça e favor de Deus. Falar demais, exageradamente, não pressiona Deus e nem a ninguém a te ouvir ou aceitar a mensagem de Deus, ou mesmo o seu papo do dia a dia. Agora o Salmo diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, seu objetivo a Ele, e seja moderado para não se passar por chato. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Eu dei uma contornada assim e falei com minhas palavras, mas o Salmo diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. A gente tem que aprender a fazer isso. Então, assim, ao invés de eu ficar falando na cabeça da minha esposa, do meu sogro, da minha mãe, do meu pai, dos meus amigos, do meu chefe, talvez, ao invés de eu ficar postando textão no Facebook, eu tenho que aprender a entregar as minhas demandas e as minhas necessidades ao Senhor e confiar que Ele vai fazer o melhor no tempo que Ele achar melhor. Isso é posicionamento, isso é fé, isso é ser cristão. Você ficar brigando, entrando em conflitos com as pessoas, discutindo, reclamando, tentando fazer a sua autojustiça, isso inclusive é andar na carne, é pecado, sabia? Você tem que tomar cuidado com isso. Porque o inimigo, ele age assim. Uma das maneiras dele agir é assim, fazendo com que você tente promover a sua própria justiça através de conflitos, discussões, cara amarrada, má vontade, para que você ande na carne, porque ele sabe que se você andar na carne, você vai perder a luta. Se você fala demais para se mostrar melhor ou mais preparado que os outros, vai passar vergonha mais cedo ou mais tarde. Não devemos jamais ser soberbos e orgulhosos, nos achando mais que os outros. Isso é feio, te torna um tolo, uma tola, te torna chato. E faz assim, de todo bate-papo, um monólogo, só você fala, tipo uma palestrinha, sabe? É insuportável, gente. Fora que assim, o orgulho ele é um pecado terrível. A Bíblia diz que Deus ele resiste, né, aos orgulhosos. Diz assim, em Tiago capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Então, assim, se você fica falando com o intuito de tipo, eu sei de tudo, eu conheço, eu tenho esse dom, né? Isso é soberba, é orgulho. Deus vai resistir a você em tudo que você fizer. Às vezes você vai ver que tem coisas que você quer que vai pra frente e elas estão ali travadas e você cheio de orgulho, nariz empinado, uma postura totalmente arrogante. É Deus resistindo a você. É Deus resistindo àquilo para que você aprenda humildade. Irmãos, nós que somos cristãos,
na nossa jornada de fé, na nossa jornada até o reino, né? Até o reino de Deus, o reino da glória de Deus, nós temos que andar em humildade, dependência de Deus, comunhão com Deus. Nós jamais devemos ser orgulhosos, soberbos, achando que, não, eu consegui. Nós não conseguimos nada, tudo é por graça e favor de Deus. Nós somos pecadores, tá? É muito importante que a gente entenda isso. Para terminar, queridos, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Tem gente que fala demais porque realmente existe, né, um transtorno. Existe assim, são dois, né, ou é um conhecido de duas maneiras, que é a logorreia ou a logomania, que é o quê? É uma condição que a pessoa fala compulsivamente. E às vezes ela inventa palavras, inventa coisas, ela tem discursos assim que são incoerentes com aquilo que ela está tentando dizer, ela se embanana tudo, sabe? Fica falando. Pode ser tanto um distúrbio quanto um transtorno. Daí o que é ideal você fazer? Buscar um psicólogo, né? Não ir buscando na internet, vou procurar lá, transtorno de falar demais. Eu falo demais, eu xingo, eu reclamo demais, eu vou ver se eu tenho esse transtorno. Não, vai ao psicólogo, procura uma orientação especializada, porque às vezes não é uma questão de fruto do espírito, é um transtorno realmente, a pessoa tem um distúrbio. Eu creio que Deus trabalha nisso, então assim, não deixa de orar porque descobriu que tem um problema, um transtorno. Não, continua orando, continua buscando, mas saiba que tem uma maneira que eu não sei qual é, mas o médico especialista pode te ajudar. Existe um tratamento que você pode ser ajudado, tá bom? Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu acho que é muito importante nós aprendermos a controlar a nossa fala, o momento certo, a hora certa de falar, o jeito de falar, e se realmente devemos falar. Eu acho que não precisa essa coisa de, não, comigo é assim, eu falo mesmo, não, eu tenho a minha opinião, eu tenho que dar. Não, em alguns momentos você tem a sua opinião, ela está correta, mas você tem que ser sábio e guardar ela para você. Por domínio próprio, para a glória de Deus, pela sua própria santidade diante de Deus. Tem assuntos que você não deve entrar, que são polêmicos. Tem assuntos que você, até são de fé para você, que mostram que você tem uma intimidade com Deus, mas que a sua liberdade em Cristo pode atrapalhar a fé de um irmão. Então o ideal é que você se cale. Não fale. Sabe por quê? Porque isso mostra humildade, sabedoria. Agora, se você fala reclamando, murmurando, criticando, gerando contendas, irmão, fica quieto, sabe? Aí com certeza você tem que evitar, tá bom? Então, eu encerro mais um episódio, eu espero que vocês estejam gostando e eu vou compartilhando com vocês aqui o que eu tenho aprendido de Deus nesse caminho e o que Deus tem falado comigo. Eu espero que de alguma forma abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus, fiquem na paz, fiquem na bênção. Tchau, tchau.